Seja bem-vindo ao canal Heróis da Bíblia. Hoje vamos mergulhar nos últimos dias da vida do rei Salomão e descobrir juntos as lições, desafios e consequências que definiram esse icônico personagem bíblico. Mesmo os mais sábios monarcas enfrentam obstáculos, e Salomão não foi exceção. Vamos explorar em detalhes desde sua ascensão ao trono até seus últimos dias, revelando a vulnerabilidade por trás de sua sabedoria. Se gostar desse conteúdo, por favor apoie o canal com um like e se inscreva ajudando na disseminação deste vídeo. Então vamos começar. Os últimos dias do rei Salomão, filho do rei Davi de Batseba, são um destaque na Bíblia. Reconhecido por sua sabedoria, riqueza e contribuição para a construção do Templo de Jerusalém, Salomão foi coroado como rei de Israel após a morte de Davi, enfrentando desafios e intrigas familiares. Adonias, filho do rei Davi, tentou tomar o trono, mas a intervenção de Natã e Batseba garantiu que Salomão sucedesse ao trono segundo a vontade de Deus. Segundo a revelação divina a Davi, Salomão, um homem de paz, seria o responsável por construir o templo em Jerusalém e trazer paz a Israel durante seu reinado. Seu nome, que significa paz, reflete sua missão como rei. Salomão governou Israel por cerca de 40 anos, entre 971 e 931 a.C., e seu reinado é marcado por prosperidade e paz. Embora pouco se saiba sobre sua juventude, é possível estabelecer um contexto com base na vida familiar de Davi, devido ao ambiente em que Salomão cresceu. Davi, famoso por suas diversas esposas, enfrentou vários problemas familiares, levando a conflitos entre esposas e filhos, em busca de reconhecimento e autoridade. Salomão surge na narrativa bíblica, em um período tumultuado na família real, com uma disputa pelo trono de Israel, ocorrendo devido à velhice e fragilidade de seu pai, o rei Davi. Antes desse acontecimento, Absalão, meio-irmão de Salomão, tentou sem sucesso tomar o trono de seu pai. Posteriormente, Adonias, o filho mais velho de Davi, também buscou se proclamar rei de Israel, recebendo apoio de Joabe, antigo general de Davi, e do sacerdote Abeí. Ele fez várias investidas para assumir o trono, incluindo a organização de uma cerimônia de coroação. No entanto, ao descobrir o plano de Adonias, o profeta Natã, o sacerdote Zadok e outros aliados, trabalharam para lembrar Davi da promessa não cumprida em relação a Salomão como sucessor. Assim, Davi deu instruções para a ascensão de Salomão ao trono, e ele foi coroado rei de Israel, ungido por Zadok. Provavelmente, na época de sua coroação, o rei Salomão tinha no máximo 18 anos. Ele iniciou seu reinado promovendo estabilidade e união no reino. Sua característica mais relevante, que o destacava entre os líderes de sua época, era sua extraordinária inteligência e sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão estabeleceu um importante pacto com o Altíssimo, mostrando não só sua inteligência, mas também sua intenção de buscar orientação divina em seu governo. Os detalhes deste pacto e suas condições estão registrados no primeiro livro dos Reis. O evento crucial ocorreu em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite, o Criador apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede-me o que quiseres, e te darei." Salomão mostrou sua humildade, reconhecendo a responsabilidade de liderar o povo de Israel, especialmente mencionou sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Ele reconheceu sua total dependência de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiariam o povo de Israel. A decisão de Salomão em pedir por sabedoria em vez de riquezas ou poder pessoal, apresentou seu desejo de liderar com honestidade e imparcialidade, refletindo o espírito de um líder inteligente e reverente a Deus. A resposta divina ao pedido de Salomão foi impressionante. Deus elogiou a decisão do monarca e, além de conceder a sabedoria solicitada, prometeu bênçãos extras, incluindo prosperidade e prestígio sem igual na história de Israel. Um caso famoso que ilustra essa sabedoria é o envolvendo duas mulheres disputando a maternidade de uma criança. A história encontrada no primeiro livro dos Reis relata duas mulheres que moravam juntas e tiveram filhos quase ao mesmo tempo. No entanto, um dos bebês faleceu, levando as duas mulheres a afirmar que o bebê sobrevivente era seu. Diante desse dilema, as mulheres foram até o rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta de cada mãe revelou a verdadeira mãe. A mãe que verdadeiramente amava a criança, suplicou ao rei para não sacrificar a criança e propôs que ela fosse entregue a outra mãe. A outra mulher, que não era mãe biológica, aceitou a proposta de divisão.
A resposta astuta de Salomão revelou a verdadeira mãe, aquela disposta a desistir da criança para protegê-la do mal. Assim, Salomão determinou que a mãe legítima era aquela que havia demonstrado amor materno genuíno, ordenando que a criança fosse entregue a ela. Além de sua sabedoria, Salomão também se destacou por feitos notáveis, como a edificação do Templo de Jerusalém. Esse imenso empreendimento, que foi a construção do templo, não apenas atuou como centro espiritual do reino, mas também representou a constante presença divina entre o povo de Israel. A grandiosidade do templo não somente demonstrava a habilidade administrativa de Salomão, mas também a riqueza e prosperidade do reino. A intenção de erguer um templo ao Senhor foi primeiramente idealizada por seu pai, o monarca Davi. No entanto, foi Salomão quem concretizou esse nobre plano. A narrativa bíblica minuciosamente descreve detalhes e materiais valiosos, como o cedro vindo do Líbano para a estrutura e o ouro puro para os ornamentos utilizados na construção do templo, evidenciando a devoção e respeito do rei para com Deus. O lugar eleito para o monte do templo, o Monte Moriá, tinha profundo significado simbólico, sendo o mesmo local onde Abraão mostrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Este ato de fé e obediência, anterior à construção do templo, enfatizou a continuidade da relação especial entre o divino e seu povo. O Templo de Salomão surgiu como centro espiritual e cultural de Israel, tornando-se um símbolo de união na adoração a Deus. Além disso, Salomão dedicou-se a forjar alianças internacionais, consolidando relações comerciais e diplomáticas. Um destaque interessante dessas relações externas foi a visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão. Estes acontecimentos estão registrados no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 1 a 13, e no segundo livro das Crônicas 9, de 1 a 12. Ao chegar em Jerusalém, a rainha de Sabá apresentou perguntas desafiadoras a Salomão, testando sua sagacidade. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as questões dela, e que não havia nada que ele não pudesse esclarecer. A viagem da rainha de Sabá até Jerusalém foi marcada por uma impressionante caravana, trazendo uma riqueza de especiarias, ouro e gemas preciosas. A troca de presentes durante a visita ressaltou a natureza elevada e diplomática desse encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão estabeleceu laços diplomáticos com outros reinos, fazendo acordos matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como Egito e Fenícia, uma prática típica naquela época para fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. No entanto, ao longo de seu reinado, Salomão não escapou de equívocos. Mesmo sendo elogiado por sua sabedoria e grandiosidade, sua trajetória também é caracterizada por falhas e desvios que tiveram impacto considerável em seu governo e na história de Israel. Um dos principais equívocos de Salomão foi seu relacionamento com mulheres estrangeiras desobedecendo às orientações divinas. O primeiro livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 3, conta que Salomão teve diversas esposas estrangeiras, incluindo a filha do faraó e princesas de países vizinhos, indo contra a lei de Deus que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não eram apenas acordos políticos, mas também introduziram influências culturais e religiosas de outros países em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas que gradualmente exerceram uma influência prejudicial sobre Salomão. Ele passou a aceitar a adoração de diversos ídolos, e a participar de rituais contrários à adoração exclusiva do Deus de Israel. As consequências expressivas de tudo isso em seu governo e na história de Israel foram de extrema importância. O ponto mais crítico desta desobediência foi a edificação de templos em homenagem aos ídolos venerados pelas divindades de suas esposas, um ato que confrontava diretamente os preceitos de Deus. Esta apostasia, que incluía a construção de altares, marcou os últimos momentos de Salomão conforme descrito no livro inicial dos Reis, nos capítulos 11 e 12. Este período foi caracterizado por uma mistura de grandiosidade e sombras, revelando as complexidades da vida e do governo, à medida que as decisões anteriores de Salomão, especialmente em relação à união com mulheres estrangeiras e à aceitação da adoração de ídolos estrangeiros, começaram a ter um efeito negativo em seu reinado. A cólera de Deus se manifestou, incitando adversários contra Salomão. Jeroboão, um oficial de confiança, rebelou-se contra o rei, e tornou-se um líder destacado que eventualmente conduziria as tribos do norte. A infidelidade de Salomão realmente não passou despercebida aos olhos de Deus. Salomão fez o que não era bom aos princípios do Senhor. Salomão conseguiu despertar a ira de Deus por trair sua fé e adorar deuses pagãos. Essa ira de Deus se destaca ainda mais no versículo 7 de 1 Reis, capítulo 11.
quando Deus decreta que rasgará o reino do domínio de Salomão, deixando-lhe somente uma tribo por fidelidade ao seu pai, o rei Davi. O falecimento de Salomão assinalou o término de uma era. Ele partiu após um reinado de 40 anos, deixando um legado que abrangia a grandiosa edificação do Templo de Jerusalém, e um período de tranquilidade e prosperidade sem igual. As Escrituras não revelam detalhes específicos sobre a razão exata da morte de Salomão. No entanto, no primeiro livro dos Monarcas, capítulo 11, versículos 41 ao 43, está registrado o desfecho da trajetória de Salomão com suas realizações e sabedoria com que ele resolvia todos os problemas do reino. Ele foi sepultado com seus antepassados, e isto foi na cidade de Davi, seu progenitor. Seu descendente Roboão o sucedeu ao trono. E assim termina esta fabulosa história do grande rei Salomão. Que isto possa ser edificante na sua vida e que você cresça cada dia mais na presença do Senhor.